Deu ruim, olha só, deu muito ruim o plano aí dos bolsonaristas contra o Alexandre de Moraes. Olha, o plano deles era claro nessa semana, eu adiantei aqui faz alguns dias. O Elon Musk disse faz algum tempo que ele iria tornar públicos alguns documentos do Twitter, documentos que não são do Twitter, mas são documentos, ordens judiciais do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para a remoção de contas de golpistas, de terroristas, de gente que estava tentando dar um golpe de Estado no Brasil, gente que tentou explodir um aeroporto, enfim, gente que queimou ônibus lá em Brasília, tentaram invadir a sede da Polícia Federal e depois invadiram as sedes dos três poderes e destruíram tudo. Só não teve golpe de Estado porque o Lula não decretou a GLO, a GLO. Pois bem, o que acontece? Os bolsonaristas, eu expliquei aqui como seria o plano. O Elon Musk estava com medo que os representantes do Twitter no Brasil fossem presos. Eles já foram intimados a depor, mas presos não foram. E aí o que aconteceu? Ele articulou ali, os bolsonaristas, com um deputado americano, que é como se fosse o Nicolas Ferreira, lá dos Estados Unidos. É um dos mais famosos. E esse deputado, ele fez um pedido oficial ao Twitter dos Estados Unidos, a empresa lá nos Estados Unidos, dizendo: olha, estou recebendo denúncias de parlamentares do Brasil de que há censura no Brasil. É verdade? E aí, eles alegam, isso é mentira, mas eles alegam que pela lei americana eles são obrigados a mandar todos esses dados do Brasil para o Twitter dos Estados Unidos para mandar para o Congresso americano, para o Congresso, para um deputado. E aí mandaram, e esse deputado americano tornou público. Tornar público aí 500 páginas de decisões aí do Alexandre de Moraes que pedem a suspensão, ordenam a suspensão de 130 contas. Eu expliquei aqui nas últimas semanas como, quando alguém está sendo investigado, dependendo dos indícios que há contra uma pessoa, porque na investigação, por mais que seja uma prova cabal, o nome usado aí, o termo técnico é indício, você só chama de prova depois que teve a condenação, durante o processo. Mas enfim, todas as provas, dependendo dos indícios, as provas que apareçam ali numa investigação, o que acontece é que a polícia pode já pedir algumas medidas cautelares contra o investigado. Dependendo do crime aí e das provas que aparecem, a polícia pode pedir a prisão, ou pode pedir a prisão domiciliar, colocar uma tornozeleira, impedir de se comunicar com outros investigados, ou tirar as redes sociais. No caso, o crime é cometido pelas redes sociais, muitos dos investigados não foram presos e então ficaram sem redes sociais, que é uma medida bem menos restritiva do que ser preso, concorda todo mundo aí? Você prefere ser preso ou presa ou ficar sem redes sociais? Pois bem, para os bolsonaristas isso é sinônimo de censura. Então, a gente sabe que eles não acham que isso é censura porque quando lá atrás, na época da Lava Jato, se censurava a esquerda, eles não estavam nem aí. Eu lembro quando eu fiz post dizendo que deletaram uma página do Facebook que era chamada Verdade Sem Manipulação. Em 2018, 2 semanas antes da eleição, os bolsonaristas deram risada. Pois bem, é isso. E olha, a página foi deletada pelo próprio Facebook, não foi ordem judicial de ninguém, sem motivo algum. Até porque no Facebook, naquela época, a extrema-direita disseminava fake news a rodo, sem ninguém impedir. E quem tentava fazer frente a isso era perseguido. Pois bem, aí o que acontece? Acontece que nesses arquivos aí, que eles falam que, olha, agora caiu a casa pro Xandão, ferrou pro Xandão, mostra exatamente que ele tinha muitas provas e embasamento na remoção de contas. Eles dizem, não, várias das contas foram removidas sem nenhum embasamento. É óbvio. O Alexandre de Moraes manda deletar, dou um exemplo, ele manda deletar a conta do Alan dos Santos. Ele lista lá várias coisas que o Alan dos Santos fez errado, ele incentivando o golpe, ele falando um monte de coisa. Dias depois, o Alan dos Santos cita outra conta. O Alexandre de Moraes não vai copiar, colar 10 páginas de embasamento para falar, ó, deleta essa. Ele vai falar, deleta essa também. Aí, meses depois, o Alan dos Santos cria outra conta. Ele fala, essa também. Meses depois ele cria outra, essa também deleta. Aí ele cria várias contas, essas também deleta. Não precisa argumentar toda vez. Mas para os bolsonaristas, eles pegam trechos ali curtos para falar, olha, aqui é a prova de que a censura, porque não tinha nem base jurídica e a Constituição permite a liberdade de expressão plena. Eles querem fazer uma leitura da Constituição americana, porque lá na Constituição americana há uma liberdade de expressão plena até para pregar nazismo, para pregar racismo, para pregar todo tipo de desgraça
pode fazer lá nos Estados Unidos. Mostrei aqui esses dias como o jornalista amigo do Elon Musk e do Bolsonaro disse que ele achou lindo, maravilhoso que nos Estados Unidos estava tendo um protesto de nazistas num bairro de judeus que tinham sido vítimas do Holocausto, isso nos anos 70, tá? Anos 70, aí 25 anos depois da guerra. Então, tinha ali um protesto de nazistas contra os judeus. Mas olha que linda que é, achei incrível como é a liberdade, esse é o nosso compromisso com a liberdade de expressão. Mas se alguém fizer um protesto, por exemplo, pró-Hamas, num bairro em que tem muitos israelenses, nossa, vai todo mundo preso. Por quê? Falar de nazismo pode, falar de alguma coisa que os americanos não gostam, já não pode não, tá? Olha o Julian Assange, jornalista aí que revelou um monte de crimes dos Estados Unidos. Tá preso aí na Inglaterra faz muito tempo, tá para ser extraditado, onde vai ser torturado e morto pelo governo americano. Essa é a pena, tá? Então essa é a liberdade de expressão deles. Nazista pode. Revelar segredos ou falar alguma coisa que os americanos não gostam, aí já não pode. Então é assim, eles têm os bandidos deles. Pois bem, eis que eles fazem essa leitura por quê? Porque eles perceberam que os golpistas do Trump, o pessoal que realmente incentivou, o pessoal que tinha grana, ninguém foi preso. Quem foi preso foram os pé-rapados, os imbecis que foram lá invadir o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Esses imbecis foram presos, mais de 800 pessoas presas, tudo mais. Ok. Muitos já foram condenados, etc. O Trump foi preso? Não. O Steve Bannon foi preso? Não. Os grandes disseminadores das fake news e tudo mais nos Estados Unidos foram presos? Não. Estão todos livres, leves e soltos e continuam com as mesmas mentiras de sempre, e lá é isso. Eles querem que no Brasil seja igual, só que o Brasil não. O Brasil tem leis diferentes das leis americanas. Eis que no meio disso tudo, olha só o que aparece. Olha o tamanho do tiro no pé. Aparece aí um pedido de remoção de um post do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, vamos lembrar, em 2019, ele publicou isso aqui. Farc declara-se em defesa a Lula, e ameaça Bolsonaro. E aí ele publicou um vídeo aqui. Eu fui atacado quando eu desmascarei esse vídeo, tá? Eu, Thiago, fui atacado pela esquerda quando eu desmascarei esse vídeo. A Bia Kicis também publicou um vídeo e a conta do Jair Bolsonaro publicou esse vídeo aqui, que é um vídeo de dois soldados que dizem ser colombianos, nem são só três, que dizem ser soldados colombianos das Farc, falando num espanhol com um sotaque muito brasileiro. E, como eu falo espanhol, eu sei quem tem sotaque brasileiro, quem não tem, quem tem sotaque colombiano. Inclusive, quando você começa a morar em outros países da América Latina, você começa a saber até de escutar, você sabe de onde a pessoa é. Principalmente países como Colômbia, Argentina, México. Você escuta duas frases e você já sabe que o cara é desse país. Tem países aí do Caribe que todos têm o sotaque muito parecido, são países menores, já é mais difícil saber exatamente o país, mas alguns são muito fáceis de reconhecer. E não era sotaque colombiano, e qualquer um podia ver isso. Ainda tinha alguns erros ali que não se fala assim em espanhol, então ficou um vídeo bem mal feito. Eu cheguei a mostrar, fiz um TikTok que deu mais de 1 milhão de visualizações. É engraçado, quando eu publiquei no TikTok, ok, a esquerda falou, pô, que legal. Quando publica no Twitter, vai para uns invejosos que tem lá na... É geralmente aquela esquerda revolucionária, que diz que é muito comunista, que critica o Lula. São aqueles, você vai reconhecer agora quando eu falar isso, são aqueles que exaltam as jornadas de 2013. Esses aí. Essa esquerda passou a me criticar e a defender o Bolsonaro. Porque eu falei, olha só, eu achei um vídeo do Bolsonaro, o Bolsonaro estava em Manaus, no Exército. E eu achei um vídeo do Bolsonaro no Exército e falei, olha, é o mesmo fundo. Aqui tem um fundo que são umas plantas, só que não são plantas de verdade, viu? É um fundo, assim. São plantas, mas como se fossem de plástico. E o Bolsonaro estava num lugar em Manaus, que era exatamente um hotel do Exército, que era exatamente o mesmo fundo. E aí eu mostrei no vídeo ainda que quem estava lá era o Eduardo Bolsonaro no dia em que esse vídeo foi publicado, quem estava em Manaus. No dia não, 2 dias antes desse vídeo ser publicado. E olha, ele estava num lugar que tem o mesmo fundo que foi publicado um vídeo fake. O vídeo foi comprovado que é fake. Nessa mesma... Aí, olha, nossa, tem uma escritora aí de esquerda que foi lá num canal grande aqui de esquerda, bem grande, desses canais aí de entrevistas, de lives, e me detonou. Falou, esse Thiago dos Reis está disseminando fake news contra o Bolsonaro. Eu falei,
ele não tem provas de que é o mesmo lugar. Nossa senhora, esse pessoal aí, caramba. Ano passado, quando tinha aquela discussão sobre o PL, o projeto de lei das fake news, e eu falei, olha, eu sou contra esse projeto aí de regular as redes sociais, porque tem um jabuti no meio. Jabuti, para quem não sabe, é quando alguém coloca um trecho num projeto de lei que vai ferrar com o projeto de lei. O jabuti, no caso, dava 1 bilhão por ano para Rede Globo, para grande mídia, que foi quem deu todos os golpes no Brasil até hoje. Então não adianta você tirar aqui das redes sociais para dar para a imprensa. Se tirar das redes sociais e não der para ninguém, ok. Agora, para dar para a imprensa brasileira, que é a mais lixo do mundo, realmente ruim, né? Pois bem, aí me atacaram também com essa aí. Eis que, olha só o que diz a decisão do Alexandre de Moraes, que foi tornada pública agora. O Alan dos Santos, nessa época, ele criou um perfil chamado Farc. Para quê? Para ele ficar seguindo e interagindo com petistas. Aqui um trecho da decisão do Alexandre de Moraes que foi tornada pública pelos bolsonaristas, tá? Isso não era público. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Aqui atento ao nome do perfil do Alan dos Santos. Farc Server. A intimação de rede social Twitter através do representante no território nacional para que bloqueie no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$100 mil, os seguintes perfis em sua plataforma vinculado ao investigado Alan Lopes dos Santos, Twitter, Farc Server. Para quê? Para simular que a Farc estava prestando apoio ao PT. Então eles tinham até isso aí, uma estratégia para criar um perfil fake das Farc para ficar postando vídeo e coisa para falar que eles estavam ameaçando o Bolsonaro e apoiando o Lula. Fake news que até hoje é disseminada pelo Eduardo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Olha só que coisa. Acabaram dando um tiro no pé. Só que pior, eles revelaram que o Alexandre de Moraes estava embasando muito bem as suas decisões. O Alexandre de Moraes aqui, essa é uma decisão dele contra o Monark. Aí ele embasa aqui, dizendo, ó, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E aí ele mostra aqui, ó, Bruno Ailbe Monteiro, que é o Monark, aí ele mostra que o Monark aqui fala que as eleições foram roubadas e que o TSE tem aquela maquininha que ninguém sabe o que faz, que no caso estava falando da urna eletrônica, ou seja, o Monark estava atacando diretamente a democracia e teve os perfis. Só que ele vai falando que foi reiterado aí o que fez o Monark. Aqui tem uma decisão contra, que foi utilizada, foi dita aí, foi espalhada aí pelos bolsonaristas nesses últimos dias, que é uma decisão contra a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. E aí o Alexandre de Moraes mandou o Twitter deletar o perfil da Ordem dos Advogados Conservadores. E aqui tem um trecho de uma postagem da Ordem dos Advogados Conservadores. Vamos lá. Bolsonaro será o presidente da República de 2023 a 2026. Eles colocaram isso no dia 28/12. Quer dizer, eles estavam pregando golpe até o último momento, dizendo que sim, o Bolsonaro vai ser o presidente. O ladrão não sobe a rampa. Lembra que falavam isso? Quer dizer, estava ali um perfil com mais de 100 mil seguidores, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, fascistas, né? Nazistas e fascistas do Brasil, pregando golpe. Para eles, isso é liberdade de expressão. Chegou num nível, olha o que fez aí o Gustavo Geyer. Gustavo Geyer está implorando para ser preso. Se ele não fosse deputado, já estava preso, tá? Mas ele é deputado? Ainda não. Vai chegar a hora dele. Gustavo Geyer falou o seguinte... Um exemplo do que foi censurado. Quando eu vi isso aqui, eu achei que ele estava... que era brincadeira ou sarcasmo. Tá aqui um post aí que o Alexandre de Moraes mandou tirar. Vamos lá. Alguém falando... Explica essa, Xandão. Bolsonaro na cidade de São Gabriel da Cachoeira em 27/5, onde obteve 0 votos. Aí tá aqui o Bolsonaro, numa foto do Bolsonaro qualquer, que você nem sabe se foi lá mesmo. O problema é que o Bolsonaro teve votos nessa cidade. O Bolsonaro teve 17% dos votos no primeiro turno e 19% no segundo turno. Aqui, ó, do site do UOL aqui. Qualquer um pode ir ou no TSE, ou no UOL, ou G1, porque eles pegam lá direto do TSE os dados e você vê a votação em cada cidade, no primeiro e no segundo turno. E aí, como é que ele teve 0 votos? O Gustavo Geyer fala, isso é o que foi censurado. É claro que foi censurado, é mentira. Para descredibilizar as urnas, para falar, tá vendo? Como é que ele teve 0 votos? Estão roubando votos do Bolsonaro, roubaram votos. Aqui é um exemplo, uma prova cabal. Só que é mentira, deslavado. É isso aí que eles querem que não seja banido.
É isso aí que eles querem que não seja punido. Nem com prisão, porque veja, uma coisa é eu chegar aqui e falar, ó, gente, essa parede é azul. Se você não tá vendo azul essa parede, você é maluco ou maluca. Compre óculos. E aí eu uso isso aí para te vender um óculos. É até um golpe, tal. Você fala, que coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar e mentir em alguma coisa descaradamente para pregar golpe de Estado. Aí é problema do Supremo Tribunal Federal. Aí é problema das instituições do Brasil, da Polícia Federal, etc, etc. Se eu chegasse e falasse, ó, gente, essa parede é azul, se você não enxerga isso, compre o óculos do Thiago. Aí você vai ver melhor. O óculos do Thiago custa R$1.000. Aí é um crime meu contra você, olha só. Aí não é Polícia Federal, aí não é Alexandre de Moraes. Aí, para suspender o perfil demora um tempão. Só depois que uma investigação provar, uma condenação, etc, etc. Agora, se eu chegar aqui e falar, olha, o fulano tá aqui na cidade com vários apoiadores e teve 0 votos, sendo que fulano teve quase 20% dos votos ali. E eu falar isso para começar a disseminar uma narrativa de que estão roubando votos na urna eletrônica, aí deu para entender, né? Pois bem, tá um apavoro agora no bolsonarismo porque alguns perceberam o tiro no pé. Então a tática que eles estão fazendo é o quê? Muito barulho e muito barulho em cima de nada. Eles estão fazendo uma tempestade num copinho d'água. Para quê? Para tentar calar agora quem tá mostrando que, ó, realmente o Alexandre de Moraes tinha muitas provas contra esse pessoal. Provas que algumas aí que a gente nem sabia. Eu não sabia que naquela época, em 2019... eles estavam aí, o Gabinete do Ódio, criando perfis fake das Farc, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, para dizer que eles apoiavam o Lula e o PT e para fazer ameaças ao Bolsonaro. Eu não sabia. Eu sabia que eles estavam gravando vídeo. Eu sabia que o Eduardo Bolsonaro é quem coordenava essas fake news. Eu sabia que parte da esquerda parece estar assim, não sei se estão sendo pagos, não sei se é só inveja porque o meu alcance é maior, porque geralmente a gente que tem um alcance bem menor que faz isso. Eu não sei se é porque eles realmente odeiam muito o Thiago, não sei qual motivo, eu nunca ataquei ninguém da esquerda, mas na época eu fui atacado pela própria esquerda por mostrar a mentira do Bolsonaro, e tá aí. E eu lembro que eu fiz um vídeo aqui e também criticaram, e são sempre os mesmos, viu? E são influenciadores aí famosos da esquerda, sempre os mesmos aí me atacando quando eu vou lá e pego as mentiras do Bolsonaro. Eu fiquei pasmo na época, fico até hoje, e agora prova aí, ó. Realmente era uma mega de uma armação, como eu disse, então em 2024, isso foi 2019, 5 anos atrás eu falei isso. Quem é plantonista aqui desde 2019, não são muitos, na época o canal tinha 100, 150 mil seguidores, hoje tem quase 1,5 milhão, mas esses 100, 150 mil que estavam na época vão se lembrar e ficaram sabendo 5 anos antes aí do resto do Brasil. Ó, que coisa. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta e vamos pra cima deles. Falou!